Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça aqui entre nós. E é sempre uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês para refletirmos, um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Todos nós que estamos aqui, geralmente as pessoas comparecem ao centro espírita à procura de uma solução para seus problemas pessoais, sejam problemas emocionais, sejam problemas sentimentais, desentendimento no lar, enfermidades remitentes, dificuldades financeiras, porque todos nós temos as nossas dificuldades. E geralmente, quando nós chegamos ao centro espírita com essas dificuldades, nós somos acolhidos no atendimento fraterno, lá somos orientados, temos aquela conversa fraterna e somos encaminhados para algum tratamento quando for necessário. Mas todos nós somos convidados a assistir à palestra pública. E muitos pensam assim: para que assistir palestra pública? Será que a palestra vai resolver os problemas? Então, foi com o objetivo da gente refletir sobre isso, sobre a importância da palestra pública, a importância da palestra espírita e a sua função no tratamento espiritual, que nós trouxemos esse assunto de hoje. Então, aqui está a biografia, nós temos alguns sites espíritas confiáveis, como Consolador, Seara do Mestre, dentre outros. Pesquisamos também numa palestra do YouTube, apresentada por Américo Luiz Sucena, intitulado Nos Bastidores de uma Reunião Espírita, do Projeto Imagem, e esse programa foi baseado no livro Na Seara do Bem. Na Seara do Bem é uma obra ditada pelo espírito Antônio Carlos Tonini, psicografada pelo médium Luiz Antônio Ferraz. E esta obra nos traz como acontece o trabalho na casa espírita, vista sobre a ótica espiritual. Consultamos também André Luiz nos Domínios da Mediunidade e Manuel Filomeno de Miranda nas Trilhas da Libertação. Então, primeiramente, o que é uma palestra pública? A palestra pública é uma reunião na qual são realizadas palestras ou conferências sobre temas relacionados com a doutrina espírita, voltados a atender aos interesses da população em suas necessidades de esclarecimento e consolação. Então, através da palestra, a Casa Espírita apresenta o Espiritismo assim, de uma maneira mais clara, mais direta ao público. E nós temos aqui duas funções da palestra pública: o esclarecimento e o consolo. Através das palavras de consolo e de conforto, nós encontramos forças para enfrentar os desafios da nossa vida, os nossos desafios existenciais, como nos diz Joana de Ângeles. E aqui na Casa André Luiz, nós temos palestras públicas acompanhadas do passe, domingo, a partir das 16 horas, com o preparo de ambiente, segunda e quarta, a partir das 19h30, e quinta-feira, a partir das 15h30. Temos também as palestras virtuais nas terças-feiras e sextas-feiras, às 19h30, no YouTube,
no site www.caldef.org.br. Mas essas palestras nós podemos assistir a qualquer momento que desejarmos. E é preciso ser espírita para assistir uma palestra espírita? Não, né? Porque a palestra espírita é para todos, não importa a crença. Porque o Espiritismo é aquele consolador prometido por Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra entre nós, Ele não nos ensinou tudo, porque nós não estávamos preparados para entender. E muitas das coisas que Jesus falou foi esquecida, foi mal interpretada, ou não foi entendida. E Jesus prometeu que se nós o amássemos, Ele mandaria um outro Consolador que ficasse conosco eternamente. Esse Consolador é a doutrina espírita, que veio nos relembrar daquilo que Jesus disse, que veio nos explicar aquilo que nós não havíamos entendido, ou aquilo que não havíamos interpretado de forma correta. Portanto, os princípios espíritas, como a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados e outros, são princípios que são verdades eternas e, como verdades, um dia serão aceitas por todos, né? Então, o dia virá que todas as crenças aceitarão essas verdades. Nos diz Kardec, na Gênesis, no capítulo 1, dia virá em que todas as crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Então, uma das funções da palestra pública, da palestra espírita, é fortalecer e despertar nossa fé de maneira lógica e raciocinada. Dessa forma, nós podemos compreender que a palestra é o principal trabalho de uma casa espírita. Por que o principal trabalho? Porque a palestra é a base para todos os outros trabalhos existentes numa casa espírita, pois a finalidade do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. E o ser humano só consegue libertar-se de seus vícios morais ou materiais quando se esclarece dos malefícios que os mesmos trazem para a sua existência. Então, nós precisamos compreender, precisamos conhecer o que é certo, o que é errado. Porque se nós não sabemos o que estamos errando, o que estamos fazendo contra as leis de Deus, como que nós vamos nos corrigir? E nós aprendemos estudando, né? Seja num grupo de estudo, seja numa palestra pública. Então, a doutrina espírita nos convoca à observância das leis de Deus, como o único caminho para nos libertarmos dos nossos sentimentos inferiores, como o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que são geradores de todos os nossos males. Nós mesmos geramos os males que existem em nós e somos nós que temos que nos curar desses males. Então, a palestra pública nos chama à observância de uma advertência de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se precisamos conhecer o certo, conhecer a nós mesmos, conhecer a realidade espiritual que circula em todo o orbe, precisamos estudar, conhecer, ouvir assuntos e observações
muitas vezes novos para nós. Através das palestras, nós somos guiados na busca pela verdade e pelo autoconhecimento e vamos trabalhando em nós aquilo que não está bom, aquilo que está errado e reforçando aquilo que estamos fazendo de bem, as nossas virtudes. Então, nas palestras são abordados temas fundamentais para o nosso desenvolvimento espiritual. As palestras permitirão, aos poucos, encontrar um equilíbrio interno, obtido pela reflexão e a vontade de mudar. Porque não basta conhecer, né? O mais importante é o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. É a nossa modificação moral para melhor. Para a solução de nossos problemas, os problemas que nós trazemos, são necessárias 3 coisas distintas e ao mesmo tempo ligadas. O passe como carga energética, nosso esforço pessoal para a mudança e o entendimento mediante o conhecimento e a reflexão. Então, como foi dito, não basta conhecer, é preciso colocarmos esses conhecimentos em prática, transformar o conhecimento em sabedoria e nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. Kardec nos fala, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, ninguém está cobrando perfeição de nós, porque aqui na Terra não existe essa perfeição. Então, vamos precisar do passe, dos estudos e do mais importante, que é a nossa real vontade de mudar. Daí nós vemos a importância da palestra na casa espírita. A palestra é muito importante para aqueles que procuram tratamento espiritual na casa espírita e é considerada como parte do tratamento, pois durante os momentos que estamos na palestra, as forças energéticas e assistência dos nossos mentores espirituais já começam o seu trabalho conosco, nos dando as energias necessárias como um complemento ao obtido quando formos para a sala de passe. Então, muito antes de nós chegarmos aqui nesse salão, a espiritualidade amiga já estava aqui preparando este salão para nos receber. Existe aqui uma equipe espiritual olhando por cada um de nós. Então, durante o tempo que passamos numa palestra, recebemos essas forças energéticas e a assistência dos nossos mentores e guias espirituais. E essas energias são necessárias para o nosso fortalecimento físico, moral, emocional e espiritual. A palestra, portanto, é importante para o equilíbrio emocional e espiritual das pessoas em tratamento ou não. Tem muitos que procuram a casa espírita na busca do conhecimento, porque todos nós aqui na Terra somos espíritos em tratamentos, temos as nossas imperfeições e precisamos estudar, conhecer as leis de Deus. Então, no momento da palestra, a espiritualidade aqui presente começa a trabalhar em nós, libertando-nos e renovando-nos espiritualmente. Como? Retirando um amigo necessitado do nosso lado. Então, todos nós possuímos as nossas companhias espirituais. Nós temos aqueles que caminham conosco porque gostam da nossa companhia, gostam das mesmas coisas que nós gostamos, têm afinidade conosco. Temos aqueles também
que querem nos atrapalhar, são infelizes e não querem ver os outros felizes. Não existem as pessoas invejosas? Também existem os espíritos, porque os espíritos são os homens que desencarnaram. E existem também aqueles aos quais nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas, que fica junto de nós, nos cobrando, né? Então, todos temos nossas companhias espirituais. E quando nós viemos aqui para a palestra, eles vêm junto conosco e também assistem às palestras e têm a oportunidade de se esclarecerem e se modificarem, assim como nós. Também a espiritualidade, durante as palestras, aliviam a congestão de energias em alguma área do nosso corpo. Então, devido às nossas imperfeições, nós possuímos muitos pensamentos, sentimentos negativos, e nossos pensamentos e sentimentos possuem energia. E nós somos os primeiros a sermos atingidos por essas energias, porque elas ficam em volta de nós. Então, a espiritualidade amiga aqui presente nos observa e eles nos fazem o tratamento retirando essas energias negativas, né? Às vezes, muitas pessoas, a gente já ouviu falar de muitas pessoas que vêm para a palestra, estavam se sentindo mal, depois falam, nossa, eu saí tão bem, né? Porque nós recebemos esse tratamento. E a espiritualidade não só retira essas energias negativas, como infiltra em nós energias saudáveis, salutares, né? Então, eles também nos energizam em algum ponto que está debilitado. E eles trabalham também no nosso corpo mental, ativando a nossa concentração, a nossa mente, para que a gente possa prestar atenção, possa entender o conteúdo que está sendo ali colocado. A palestra, então, é de vital importância para mudar nossa sintonia mental e espiritual. Nós trouxemos aqui algumas imagens do projeto Imagem, mostrando um salão na hora da palestra pública. Então, nessa primeira gravura, nós temos aí um salão de palestras. Ali na frente, nós temos os encarnados assistindo a palestra, e aqui em cima nós temos uma plateia, uma pleiade de desencarnados que também estão assistindo a palestra. Então, para o mundo espiritual, essas paredes, esses tetos, não são obstáculos. Então, tem tipo um mezanine, né, ali mais alto, em que os espíritos também estão assistindo a palestra. E que espíritos são esses? São as nossas companhias espirituais e outros trazidos pelos responsáveis do salão, os responsáveis espirituais do salão, para também receber o conhecimento e também se melhorarem. Aqui nós temos a gravura do palestrante e nós temos aqui 2 mentores espirituais. Esses mentores estão aí para auxiliar o dirigente do salão, auxiliar o palestrante. Nós vemos nessa figura esse mentor emitindo energias ao palestrante, reavivando a memória do palestrante, para que ele possa falar alguma palavra, alguma frase, contar alguma história que tem alguém ali no salão precisando ouvir. É claro que o palestrante tem que estudar, porque os espíritos só nos incluem naquilo que nós já sabemos.
Nessa outra gravura, nós temos aqui as pessoas assistindo a palestra. E observemos essa moça aqui, que ela está lembrando de um fato, onde ela estava discutindo com sua mãe. Então, neste momento aqui, certamente o palestrante estava falando do respeito ao próximo, do amor filial, do honrar pai e mãe, coisas desse tipo. E essa moça lembrou de uma discussão que ela teve com a mãe pela manhã, antes de trabalhar. E os seus pensamentos foram trabalhados e ela sentiu a necessidade de pedir perdão à mãe. Então, a palestra também nos oportuniza essa oportunidade da gente repensar os nossos atos e nos modificarmos. Nesta outra figura aqui, nós temos essa senhora aqui que está envolta numa nuvem negra. Essa nuvem negra foi formada pelos próprios pensamentos e sentimentos dessa senhora. Ela foi assistir a palestra porque estava passando mal. Estava passando mal por quê? Porque ela está envolvida nessas nuvens aí, formada por ela mesma. Porque ela está com muito ressentimento, com muita mágoa, e ela é a primeira atingida com esses pensamentos e sentimentos negativos. Observem ali que tem dois espíritos observando essa senhora, e na hora do passe será retirado esses fluidos deletérios que estão em volta dela. Mas, se ela continuar com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, o que será que vai acontecer? Ela vai voltar a passar mal, né? Então, aí a necessidade da mudança é uma coisa que ninguém pode fazer por ela. Os espíritos auxiliam, mas ela precisa fazer a parte dela, que é mudar seus sentimentos e os seus pensamentos. E todas essas informações também são comprovadas por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Né? No capítulo 4, o Aulus, que é o instrutor de André Luiz, nos fala que os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então, enquanto o expositor está falando, as pessoas estão ligadas no que ele está falando, então nós desligamos os nossos pensamentos das coisas lá de fora, né? Esquecemos nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas mágoas, e a espiritualidade aproveita essa oportunidade para nos trabalhar, né? Então, Aulus ainda nos fala: em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra os palestrantes, né? Muitas vezes envolvendo os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado, para que lhes adie a renovação. Então, nós temos aqui nessa figura esse senhor que está dormindo e tem uns fluidos, né, escuros chegando até ele. Então, são entidades que o acompanham e não querem que ele melhore, não querem que ele se modifique, hipnotiza ele para que ele durma e não adquira ali os conhecimentos. Aqui também nós temos outro senhor que está dormindo profundamente, mas esse aqui certamente ele trabalhou muito durante o dia e nesse momento de relaxante, que é a palestra, ele dormiu. E temos aqui também uma senhora que não está prestando muita atenção na palestra. Ela está ali cochilando, pestanejando, como nós falamos.
ela não está muito interessada ali no que está sendo falado. Mas nós precisamos nos esforçar. Às vezes a palestra não está muito boa para nós, mas sempre o palestrante tem algo para falar que é importante para nós. Daí o nosso esforço. Então, se acontecer esse cansaço, essa sonolência, né, for muito forte, vamos sair sem incomodar os outros, tomar uma aguinha, ou ficar em pé num cantinho do salão que não incomode ninguém e assistir a palestra. Nós não viemos assistir a palestra, então vamos nos esforçar. Então essa sonolência pode ser causada por diversos fatores, mas entre eles a influência espiritual, o cansaço e a falta de interesse daquele que está ouvindo. E Hilário, que é outro aprendiz, juntamente com André Luiz, indaga ao instrutor: que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? Então, nós temos aqueles que estavam cochilando, e aqui nós temos outra foto, gravura, de um senhor que está pensando nos seus negócios. Ele está preocupado com os seus negócios. Então, o que acontece com essas pessoas que vêm, mas não prestam atenção no que está sendo dito? Aulus responde: sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis a algum aviso, continuando inacessíveis à mudança necessária. Então, essas pessoas são como urnas cerradas, ou seja, urnas fechadas, nada entra. Elas estão ali fisicamente, mas não estão adquirindo o conhecimento, as instruções necessárias para a sua mudança. Aulus ainda nos fala, ele nos explica sobre a situação de alguns desencarnados que, em desequilíbrio, se aproximam do trabalho mediúnico restrito que iniciará naquela nobre instituição espírita após a palestra pública. Então, nesse centro que André Luiz estava observando, após a palestra pública, haverá um trabalho mediúnico. É esse trabalho restrito, né, onde a reunião dos médiuns. E André Luiz observa que nesse ambiente existe alguns espíritos em perturbação mental. E Aulus explica que esses espíritos são almas em turbação mental, que acompanham os parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição, e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que vinculam o ensinamento doutrinário. Então, após a palestra, nesse centro que André Luiz estava observando, iria haver ali o atendimento aos espíritos desencarnados, aqueles espíritos que também se arrependeram e que estão ali em busca de maiores esclarecimentos, e os mesmos espíritos que nos acompanhavam quando viemos à palestra, outros trazidos pela espiritualidade. E quando nós nos renovamos, nós desligamos a tomada mental desses espíritos, né? Então, ele nos deixa ou porque não tem mais sintonia conosco, ou porque também resolveram se modificar, resolveram melhorar. Então, Aulus ainda nos fala: modificando o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como despejadas da casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições
em que falsamente se equilibram. Então, esses espíritos que estavam nos acompanhando, que estavam sintonizados conosco, eles ficam assim como meio perdidos, atordoados, sem saber o que fazer. E eles serão acolhidos ali também. Só para ilustrar, trouxemos aqui um espírito de linhas, onde tem aqui 2 espíritos, né? O primeiro perguntou, tem um aqui que está todo triste, né? Perdido ali, e o outro espírito perguntou para ele, o que houve? Aí ele responde, acabei de ser expulso. Aí ele fala, por acaso tem jogo de futebol aqui no mundo espiritual? Claro que não. Estava obsidiando uma pessoa, mas ela resolveu se evangelizar. Olha que maravilha, né? Então, Kardec nos fala que para neutralizar a influência dos espíritos inferiores, precisamos nos aliar aos bons espíritos. E nos aliar aos bons espíritos como? Sendo bons, né? Tendo bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações, auxiliando o nosso próximo. Aí estaremos fazendo bem e nos sintonizando somente com os bons espíritos. Então, Aulos continua nos falando que algumas dessas entidades reveladas fogem dos tempos de oração como este, detestando-lhe temporariamente o serviço e armando novas perseguições às suas vítimas que procuram até o reencontro. Então, tem espíritos rebeldes que não querem se modificar. Então, eles fogem, eles se afastam, mas ficam ali na espreita. Na hora que a pessoa baixar a guarda, eles voltam a influenciar. Já outros, de algum modo tocados pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Outros não, outros querem melhorar realmente. Então eles ficam ali ansiosos por outro dia que vai ter outra palestra, outra aula para serem esclarecidos, ficam ansiosos para ter um diálogo ali com os espíritos que estão acolhendo ali. Essas informações também são comprovadas por Manuel Filomeno de Miranda nesse livro Trilhas da Libertação. Então, Manuel Filomeno, observando o que normalmente ocorre numa palestra pública, nos diz que o mentor, o responsável ali pela palestra, o espírito responsável pela palestra pública, havia convidado para a palestra expressivo número de trabalhadores desencarnados, lúcidos e joviais, que cooperavam com o grupo durante as explanações públicas. Então, existia ali uma equipe de espíritos que iam trabalhar durante a palestra pública em diversas tarefas, né? Então, o que eles faziam? Esclareciam as companhias espirituais infelizes dos encarnados, afastavam os mais rebeldes e encaminhavam aqueles que se encontravam predispostos à renovação. E Manuel Filomeno continua nos dizendo, tanto a palestra como o estudo funcionam na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e os espíritos. Então, a palestra pública é uma verdadeira sessão de terapia para todos nós, encarnados e desencarnados. Aqui é trabalhada a nossa mente, as nossas emoções. Nós temos a oportunidade de nos autoconhecer. Em razão de os encarnados raramente manter a sintonia elevada e interesse superior por muito tempo, eles se utilizavam da palestra do expositor para centralizar a atenção e fazê-los concentrar-se. Então, esse é o trabalho feito
pela espiritualidade. Ele nos auxilia aqui na concentração também, né? Aproveitando esse momento que nós estamos aqui de boa vontade. E Manuel Filomeno ainda nos diz, esses espíritos agiam então com dedicação e ao término ainda sobre a psicosfera saudável, realizavam algumas cirurgias espirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, refundindo o ânimo nos lutadores, apoiando as intenções saudáveis dos que despertavam, auxiliando, enfim, em todas as direções, mediante os recursos terapêuticos do passe. Então, quando terminava a palestra ali, os espíritos continuavam o nosso tratamento, nos apoiando, nos reanimando, nos separando daqueles companheiros que estão nos prejudicando. E nós vemos aqui que a espiritualidade faz de tudo para nos auxiliar, mas na casa espírita, em lugar nenhum, não existe milagre, né? Nada vai acontecer milagrosamente, assim como mágica. Então, a espiritualidade faz de tudo para nos auxiliar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós não nos auxiliarmos, não tem jeito. Todo auxílio que eles nos dão, mas a gente não está fazendo a nossa parte, que depende só de nós, né? Então, qual a relação entre os passes e as palestras? É um trabalho em conjunto. Enquanto as palestras fazem o trabalho íntimo de nos acordar, ensinar, energizar de uma forma mais sutil, os passes nos oferecem energias diferentes que atuam diretamente em nosso perispírito. Então, o homem encarnado é composto do corpo físico, do perispírito e o espírito. E durante a palestra, a espiritualidade trabalha aqui com nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E no passe, nós vamos receber uma energização em nosso perispírito. O perispírito está intimamente ligado ao corpo físico, é o nosso corpo energético. Então, quando nós temos essas emoções negativas, né, pensamentos negativos, essas energias atingem primeiro o perispírito, que é o corpo energético. E se for persistente, vai gerar doenças. E essas doenças vão passar para o corpo físico. Então, quando uma doença ou um descontrole qualquer atinge o corpo físico, é porque o espírito já estava doente há muito tempo. Então, nós podemos ver que a palestra e o passe, né, uma completa a outra, um trabalho complementar. Se assistirmos a palestra para depois tomar passes, estaremos mais receptíveis para a segunda fase. Então, aqui nós notamos, aqui nesse salão de passes, que aquele senhor que estava preocupado com seus negócios, na hora do passe, ele continua preocupado com seus negócios. E essa outra senhora aqui do lado, ela está concentrada, está em prece. E nós notamos aqui que o perispírito dela até se expandiu um pouco. Então, quando o perispírito se expande, já que ele é um corpo fluídico, nós vamos receber todas as energias possíveis ali durante o passe. Já aquele outro senhor que estava preocupado ali, ele vai receber muito pouco. A palestra nos faz refletir, nos ensina e nos dá energias muito
sutis para o nosso espírito. O passe vem completar e fechar todo o processo. E para completar esse processo todo, nós temos a água fluidificada, a água magnetizada, né? Então, existe uma equipe médica ali no salão de passe, né, onde as águas ficam, que colhem recursos da natureza, essências das plantas, essências do mundo espiritual, fluidos dos encarnados, dos desencarnados, e vão colocar ali na nossa água, onde tem o nosso nome, os remédios necessários, né, as essências necessárias para o nosso tratamento. Então, quando a gente põe o nome na garrafinha, aquela água para ser tomada por nós, não por outra pessoa, porque ali tem as essências, os fluidos que nós necessitamos. E para encerrar, trouxemos aqui umas dicas para melhor aproveitar a palestra, que nos foi dada por Luiz Roberto Spur, no seu artigo Importância da Reunião de Exposição Doutrinária. Então, primeiro, chegue antes de começar a palestra, né? Se puder chegar antes, aqui você chega às 7 horas, já tem gente aqui, a gente acalmando nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente ir se acalmando e ficar mais receptivo à palestra. Existem pessoas, né, que às vezes vêm direto do trabalho e não conseguem chegar antes, às vezes chegam até atrasadas, mas é importante que venham, porque mesmo que a pessoa chegue no meio da palestra, no finalzinho da palestra, e houve alguma coisa que lhe tocou intimamente, né, que a fez refletir, já foi muito válido para essa pessoa. Então, o importante é que nós venhamos. Então, sente-se e leia alguma mensagem edificante enquanto aguarda o início. Muitas vezes nós recebemos alguma mensagem antes de iniciar a palestra, ou trazemos um livrinho de mensagem, né? Fique em silêncio, evite conversações fúteis e menos nobres. Vamos nos concentrar. Guarde silêncio interior, serene os pensamentos e emoções, para entrar em sintonia com os benfeitores espirituais que já estão aqui conosco. A música ambiente auxilia a nossa concentração. Existem palestras que não tem os músicos, aí tem aquela musiquinha ambiente, então vamos concentrar naquela música. Se tiver um livrinho de mensagem, vamos lendo durante, né? E quando nós temos o privilégio, né, de ter os músicos aqui, então vamos concentrar na música que eles estão trazendo para nós, né? Porque eles também foram intuídos, foram auxiliados para trazer aquela música de que nós precisamos para nos acalmar, para nos concentrar. Daí a responsabilidade e a sensibilidade do músico e nos trazer as músicas que realmente nos acalmam, que realmente traz harmonização para o ambiente. Sexto, acompanhe a prece inicial proferida pelo diretor ou faça sua silenciosamente, elevando o padrão vibratório. Então, nós podemos fazer nossa prece, fazer nossos agradecimentos, nossos pedidos individualmente enquanto estamos aqui. Mas na hora que o dirigente do salão, outra pessoa fizer a prece, vamos prestar atenção naquela prece, porque a prece em união, seguida por vários pensamentos, tem muito mais energia. E quando for uma prece conhecida, como o Pai Nosso, por exemplo, nós não precisamos falar essa prece verbalmente, né? Só seguir pelo pensamento. Durante a palestra,
foque sua atenção na mensagem transmitida, não permitindo que detalhes do ambiente, das pessoas ou de algum fato que ocorra desvie seu interesse. Se sentir sono, retome a concentração na palestra, como já falamos, né? Então, nós viemos ouvir a palestra. Então, ouça a palestra com atenção e, após, medite sobre aquilo que mais lhe tocou o coração, pondo em prática os ensinamentos mais relevantes. Então, como Jesus nos falou, né? Jesus não, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é a lei do trabalho, né? A lei do esforço. A espiritualidade amiga tem um trabalho enorme conosco, está sempre pronta a nos auxiliar, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Vamos refletir sobre o que nós ouvimos aqui, vamos nos harmonizar para manter essas energias positivas, as energias recebidas ali no salão de passe, né? E para que possamos também levar essa positividade até os nossos lares, né? Então, que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela atenção de vocês. Graças a Deus.